A beleza e segredos do Mar Morto. A história do Mar Morto é de grande importância para os cristãos que estudam as regiões citadas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Rio Jordão, que nasce no Hermon, e depois de formar os lagos Eule e Tiberíades, deságua no Mar Morto, e morre nele, sem chegar a despejar-se no oceano. O Mar Morto é chamado na Bíblia Sagrada por outros nomes. Exemplos: em Gênesis 14, versículo 3, e Josué 3, versículo 16, e ainda em Deuteronômio 3, versículo 17, o Mar Morto é chamado de Mar Salgado. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 20, e também no livro do profeta Zacarias, 14, versículo 8, o Mar Morto é chamado de Mar Oriental. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, aparece um mar, chamado de Mar da Planície. Este é o mesmo Mar Morto. Isso porque o nome Mar Morto só passou a ser usado a partir do segundo século depois de Cristo. Confira comigo algumas curiosidades e imagens do Mar Morto. A água do Mar Morto tem o maior nível de salinidade do mundo. Ou seja, tem tanto sal que uma pessoa pode entrar no Mar Morto e ficar deitada, sem se afundar. Como você pode ver nessas imagens. A segunda curiosidade do Mar Morto é que ele está com cerca de 400 metros abaixo do nível dos oceanos. Há até quem pense que o Mar Morto está a 793 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, constituindo a mais profunda depressão continental do planeta. A terceira curiosidade. João Batista, um personagem muito conhecido no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, foi encarcerado por Herodes Antipas, na fortaleza de Maqueronte, construída a leste do Mar Morto. A alguns quilômetros a leste de Jerusalém, e ao norte do Mar Morto, foi o centro principal da atividade de João Batista. Quarta curiosidade. Nas cavernas de Cura, na região do Mar Morto. No fim da década de 1940, foi encontrado a coleção de centenas de textos antigos, os quais são conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Entre esses manuscritos, está o antigo rolo de pergaminho, contendo o livro do profeta Isaías, o qual é anterior à época de Jesus. A quinta curiosidade é que o nome Mar Morto aparece no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo 8, na Bíblia versão Almeida século 21. Algumas traduções usam apenas a palavra mar, sem lhe dar o nome. Ora, esse mar não pode ser outro senão o morto, razão porque a Almeida século 21 traduz, com muita lógica, por Mar Morto. O Mar Morto está localizado no Oriente Médio, entre os territórios de Israel, Palestina e Jordânia, sendo alimentado principalmente pelo Rio Jordão. Sexta curiosidade sobre o Mar Morto. O Mar Morto tem 78 quilômetros de comprimento, por 18 quilômetros de largura, com uma área total de 1.020 quilômetros quadrados. Não tem ninguém ainda, tá vendo? Vem aqui, ó. A profundidade oscila entre 10 metros e 401 metros. No norte, onde entra o Jordão, o Mar Morto tem 401 metros de profundidade. A nossa sexta curiosidade sobre o Mar Morto.
As águas do Mar Morto são grossas, isto é, densas e pesadas. As águas dos oceanos possuem 4% de sal, as do Mar Morto, próximo aos 35%. Além do cloreto de sódio, o Grande Lago conta com enormes quantidades de cloreto de magnésio, cálcio, potássio e brometo de magnésio. Existem também outros metais em quantidades menores, como ferro, nitrogênio, alumínio, manganês, amônio. As águas do Mar Morto são tão densas que nenhuma pessoa afunda nelas. O cloreto de cálcio as torna suaves e escorregadias. Queimam as partes mais delicadas do corpo humano, e se houver feridas, a dor causada por essas águas é quase insuportável. Nenhuma espécie de vida foi até agora encontrada no Mar Morto. Os peixes que porventura chegam até suas águas morrem em poucos minutos. Também não há vegetais em suas margens, nem nas suas proximidades. A nossa 7ª curiosidade do Mar Morto. Pela profundidade em que está colocada a bacia do Mar Morto, a temperatura é bastante elevada. No inverno, baixa para 25º e até 20º, e no verão sobe até 45º e 50º. A nossa última curiosidade. Pergunta-se de onde vem o sal, para as águas do Mar Morto. Muito bem, ao sul do Vale do Mar Morto existem grandes montanhas de sal. A sudoeste do mar, existe uma montanha de 11 quilômetros de comprimento com 200 metros de altura, chamada Jebel Usdum, isto é, Monte de Sodoma, de puro sal. A excessiva quantidade de sal do Mar Morto é devida a essas duas causas principais. Muito bem, essas foram as curiosidades e relevantes informações sobre o Mar Morto. Se você gostou, por gentileza deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Este foi um oferecimento de nosso canal Cristão Veja.